Paz do Senhor Jesus. Tem dia que a vida da gente tá assim, né, irmão? A prova é tão grande que às vezes dá vontade mesmo de, né, parar de... Não é fácil, né? Só quem é cristão é que sabe, né, das perseguições espirituais que são muito grandes, né? Como Jesus mesmo disse, né? A nossa luta é contra as hostes espirituais. As hostes espirituais que a gente não pode ver, né? E a gente precisa vencer essa potestade toda pela fé. É o único jeito. São os olhos da fé. Porque como a gente não pode ver os nossos inimigos verdadeiros, que são as hostes espirituais, só Jesus para vencer por nós, né? Quem me conhece já sabe, né? Eu gosto de pregar salvação, Jesus Cristo ressuscitado, porque foi Ele que deu a vida por nós na cruz, né? Antes de Jesus não tinha vida. Antes de Jesus não tinha vida. Porque o que se aspergia sobre as pessoas eram sangues de animais. E a gente sabe bem que sangue de animal não pode salvar, né? Jesus deu a vida por nós. O sangue do Cordeiro é que pode salvar. A nossa fé em Jesus Cristo é que verdadeiramente pode salvar. E Jesus me levantou para isso, para vir aqui pregar estas coisas, porque o povo ainda prega sangue de animais. Ainda prega Antigo Testamento que não pode salvar. Ainda prega a lei que não pode purificar. Não purifica por isso. Como eu já disse outras vezes, sangue de animal aspergido sobre as pessoas não pode purificar. E é por isso que veio Jesus, para se entregar na cruz imaculado, sem mancha, sem pecado. Então nós devemos pregar Jesus Cristo ressuscitado, que é o que salva. Quem ainda vive pelas obras será justificado. E nós sabemos que nenhuma alma pode ser salvo pelas obras. E é por isso que eu venho aqui pregar as boas novas de Jesus Cristo, que é o que salva. Enquanto a gente estiver indo em igreja, vendo esse povo pregar historinha da carochinha que não pode salvar, o pior, ele não entra e nem quem está ali ouvindo pode entrar. Porque ainda está na carne. Ainda não está no Espírito. Jesus Cristo veio, padeceu, morreu na cruz ao terceiro dia, ressuscitou. Foi aí que ele enviou o Espírito de luz. Quem tem o Espírito é salvo. Mas quem não tem o Espírito ainda não é salvo. Basta ler lá em Gálatas essas coisas aqui que eu estou falando.
Gálatas tem só 6 capítulos, é bem curtinho, dá para ler tranquilo. E lá Paulo fala sobre todas essas palavras que eu acabei de falar aqui. E só que hoje eu quero ler aqui em João, primeira epístola de João, a partir do versículo 1. A gente não vê, no Novo Testamento, quer dizer, depois de Cristo, nós não vimos aqui se pregar as coisas da lei. Não vemos. Nenhum discípulo prega as coisas da lei. Discípulo, como eu já disse aqui, é discípulo. Prega o que o mestre prega. O mestre pregou salvação, sangue do Cordeiro, ressurreição. Quero ler aqui primeira epístola de João. O que era desde o princípio, o que vimos com os olhos, com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Olha que coisa linda que João está falando aqui. A palavra, as mãos deles tocaram a palavra da vida. Palavra da vida. Porque antes não era palavra da vida. Como eu disse, sangue de animais não podia salvar. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna. A vida eterna veio depois de Jesus Cristo. Veio em Jesus Cristo. Não foi antes que tinha vida eterna. A lei, a pregação da lei não pode salvar. Gente, eu estou falando assim para deixar bem explicado, porque ainda tem gente fazendo as obras da lei. Ainda tem gente pregando obras da lei. Por isso que eu estou lendo assim. Vou ler 2 de novo. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Para que também tenhais comunhão. Enquanto a gente não pôr isso na nossa cabeça, a gente não tem comunhão com Jesus Cristo. Quer dizer, não tem vida. Está morto espiritualmente. Precisamos ter o Espírito. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E assim somos salvos. Também isso está escrito aqui. Com palavras de Paulo. Quer dizer, de Jesus, no ministério de Paulo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que vimos, vimos. Eles são testemunhas vivas. Viram, tocaram, ouviram. Não ia anunciar essas coisas 12 apóstolos. Não ia anunciar se não fosse verdadeiro.
Embora não tenha mais o Judas, né? Mas continua os 12, porque Matias entrou no lugar de Judas. Continua as 12 portas. Quem lê Apocalipse sabe do que eu estou falando. Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Não há outra porta. O Pai nos enviou Jesus Cristo como porta, passagem para a vida eterna. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. Já estávamos mortos espiritualmente falando. Jesus se compadeceu e veio buscar o povo, veio se entregar. Para quem crê será salvo. Então a gente já estava perdido, morto. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo de andar nos caminhos de Jesus Cristo. Ainda dá tempo. Enquanto a gente tiver vida aqui, a gente tem tempo. O duro é que a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Então, para quem fica falando, eu não consigo deixar isso, deixar aquilo, deixar o cigarro, deixar a bebida, deixar a prostituição, vale a pena? O que Deus tem preparado para os seus lá no céu, não se compara. Não se compara com essas coisas que nós temos aqui, com esse gozo que nós temos aqui. Se a gente conseguir pôr essas coisas na cabeça, a gente consegue. Se a gente ler a palavra, ter temor, ter conhecimento, o Espírito vai ensinando, vai colocando temor no nosso coração e a gente vai conseguindo deixar essas coisas. Quem me conhece bem sabe como eu era. Eu era terrível, eu era terrível. Mas Deus, ele vai, com o poder da sua glória, nos transformando. Mas a gente precisa também se interessar, crer, buscar. Né? Se a gente dar um passo e mostrar isso para Deus, é claro que Ele vai trabalhar na nossa vida. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É bem estreita a porta, né? A gente precisa se esforçar. Isso não quer dizer que a gente não peca. Mas se a gente fica pecando, sabendo que está pecando, aí o negócio é complicado. Aí a porta é estreita. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E se a gente não reconhecer isso e continuar nessa vida, a gente não está dando atenção, a gente não está tendo importância para o sangue de Jesus na cruz. A gente precisa se esforçar, como
João está falando aqui, né? Se a gente disser que não tem pecado, é mentira. Mas o que precisamos fazer é se ajoelhar e orar e pedir perdão para Deus todas as manhãs, porque, né? Assim Ele nos perdoa. Isso se a gente não estiver pecando batendo naquela mesma tecla, né? Mas se a gente erra, se a gente peca, a gente tem um advogado. Mas o advogado, ele é verdadeiro e fiel. Não se esqueça disso. Ele é verdadeiro e fiel. Se você está certo, se você está chorando, se você está pecando sem querer, é uma coisa. Como eu disse, e para você que está pecando e quer se livrar, então chora na presença de Deus. Pede perdão, pede para Ele mudar o seu coração. Para você conseguir fugir disso, sair disso. Melhor coisa, palavra, temor. Duas coisas principais para você conseguir, para a gente conseguir nos livrar. A palavra é o temor e a fé. Né? Na verdade, esses três, né? Temor é fé, né? A gente tendo temor, a gente tem fé. Mas vamos colocar fé aqui também, pra gente saber. Né? Porque se a gente tem fé, a gente, Deus diz na palavra, se a gente tem fé e espera verdadeiramente em Deus e anda nos caminhos de Deus, os dardos inflamados do inimigo não nos atingem. Né? A gente consegue apagar isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessar. Olha essas coisas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eita glória! E nos purificar de toda injustiça. Só assim, né? Se confessarmos nossos pecados. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Né? Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É para não pecar. Mas como a gente foi feito pecador. Não tem jeito, nós fomos feitos pecadores. E se a gente pecar, tem o advogado. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. De todo mundo, porque qualquer um que se achegar nele, né, e andar nos caminhos dele, ele perdoa os pecados, mas, né, nessas condições. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se a gente guarda os mandamentos, a gente sabe que está em Cristo. Se a gente guarda os mandamentos, a gente sabe que tem a vida com Cristo, que tem o nome escrito com Cristo no livro da vida. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ainda é do diabo.
né? Não adianta querer enganar. Jesus conhece bem o coração de cada um. Se anda na verdade, né? Tem o Espírito. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Basta a gente começar a perceber o jeito das pessoas. Como as pessoas tratam as outras, né? O irmão. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eita glória! Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A porta é estreita, irmão. Nós temos que andar como Cristo andou. Se você tem dúvida de alguma coisa que você está fazendo, então para e pensa. Se você conhece a palavra, então você sabe se Cristo praticou ou não essas coisas que você tem dúvida. Se Cristo não praticou, até veio uma coisa na minha cabeça aqui que agora eu vou falar. Deus, né? Deus toca o coração e eu vou falar. O que é da carne é da carne. O que é do Espírito é do Espírito. Não é? É bem fácil de falar. É bem fácil. Se você tem dúvida de alguma coisa, se está certo ou não, é só pensar isso. Jesus andava em espírito. Jesus fazia academia? Não. Jesus andava muito fazendo a obra. Essa é a academia do pobre. Eu quero dizer pobre, os que são de Cristo. Essa é a academia. Né? Porque a academia é o que? Você se preocupar com a carne. É fácil de saber. Mas se você quer fazer academia, vai fazer a obra de Deus na rua. E tem outras coisas. Comer demais é do espírito? Não, é da carne. Tem muitas outras coisas que se a gente for pensar, é fácil saber. É só pensar que a gente tem que andar como Cristo andou. Não é? Aí a gente sabe se a gente está andando em espírito ou na carne. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Estes mandamentos antigos é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele e em vós. Perdão. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz que está na luz e aborrece o teu irmão, até agora está em trevas. Olha as coisas. Olha Deus falando aí na palavra. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por isso que a gente deve calar a boca quando alguém vem nos afrontar. Não é? Deixa humilhar. Não é assim?
Os humilhados serão exaltados. Então a gente precisa ficar quieto. Né? Em hipótese alguma a gente pode se irar. Porque é Deus que vai fazer, né, a justiça. A ira é de Deus. Quero dizer, a ira que é de Deus que eu estou falando, é Ele que vai nos justificar. Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Porque não é fácil, né? Um jovem hoje em dia está na presença de Deus. Então já venceu o maligno só de estar na presença de Deus. Porque não é fácil. Né? Então você que é jovem, pode dar glória a Deus. Né? Eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Glória a Deus. E a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Eita glória. Jesus reconhece isso. Né? Um jovem estar na presença de Deus assim, é um milagre mesmo hoje em dia. Antes já era, agora hoje em dia então nem se fala, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É estreita a porta, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eita palavra forte. A gente não pode amar o mundo de jeito nenhum, né? Participar das coisas do mundo. Isso não quer dizer que a gente não possa conversar com as pessoas do mundo, mesmo porque nós precisamos falar de Cristo, né? Não devemos praticar uma coisa, mas não deixar de falar com o mundo, porque o sal tem que salgar. Filhinho, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Já faz mais ou menos uns 2000 anos que João escreveu isso daqui. Imagina hoje como que não tá de anticristo por aí, né? Só a gente ficar bem esperto com as pregações. E não sair engolindo, comendo tudo que se diz em cima de altar por aí, porque tem muitos que ainda, como eu disse aqui no começo, que não estão pregando salvação, mas está pregando obras da lei. E obras da lei que a gente sabe não pode salvar. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Infelizmente, né? Infelizmente. Não é todos da nossa família que são de nós. Tem família que pode ser, tem família que não. Mas não são todos de nós. Que a gente sabe, uma grande maioria vai ficar. E a gente não sabe quem é, né? E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis,
e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo. Aquele que nega que Jesus Cristo, né, é de Deus, é nascido de Deus, é o anticristo. Esses são o anticristo. Tem diferença de quem crê em Cristo, mas às vezes está pregando coisas na ignorância. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não sair por aí fazendo qualquer obra, né? Porque tem muita gente na ignorância ainda. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho... Peraí, deixa eu ler de novo que não vai dar para entender. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E é anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Por isso que a gente fala, Jesus Cristo é a única porta. Se a gente crê em Cristo, nós cremos no Pai. Se a gente não crê em Cristo, não temos também o Pai. Não adianta acreditar só no Pai. Se você não tem Cristo, não será salvo. Porque Cristo é que veio e se entregou por nós na cruz. E Deus deixou tudo nas mãos dele. Ele é que vai levar os escolhidos de Deus. Então nós precisamos crer em Jesus Cristo. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Se crermos no Filho e no Pai. A vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos enganam. Tem muitas... Não sei nem se pode chamar de religião, né? Como o povo diz aí, seitas, pregando que Jesus Cristo é importante, mas que não é Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com esses que tentam enganar o povo de Deus. Mas diz a palavra, ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Enquanto está pregando a palavra lá para os filhos do diabo, né? Vai pregando. Mas na hora que toca nenhum desses pequeninos de Jesus, aí a coisa fica feia. Porque está tentando desviar um salvo de Deus, um filho de Deus. Aí a ira de Deus cai sobre essas pessoas que tocam nas meninas dos olhos de Deus. Quer dizer, nos pequeninos de Deus, nos filhos de Deus. Que já está com o nome lá em cima. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade, presta atenção nisso daqui. Que eu vivo falando aqui. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Unção. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não há necessidade de ninguém ensinar ninguém. Porque o Pai, o Espírito, a unção é que nos ensina. Porque a letra mata. Muitos doutores estão por aí, sabe? A Bíblia que é uma beleza. Tem uma memória espetacular. Mas está na letra.
Só de eu ouvir começar a pregar, eu já sei. Prega, cara, que é uma maravilha. Impressiona lá a igreja. Mas não enche do Espírito. As pessoas saem de lá da mesma forma. E Jesus está falando aqui, quer ser bem ensinado? Procura o professor verdadeiro, que é o nosso Deus. É o Espírito Santo de Deus, é que nos ensina pela unção. É pela unção, assim como Ele tem feito na minha vida, graças a Deus. Não é? Isso não é para qualquer um, é para quem tem interesse de buscar a palavra de Deus verdadeira. Para quem se entrega, para quem busca verdadeiramente. Não estou me gabando, não. Quem conhece a minha história sabe. Não precisamos de fazer nenhum estudo bíblico. Eu não tenho Bíblia de ensino, de estudo. A minha Bíblia é comum. É uma Bíblia comum. Antigo Testamento. Não tem nada. Não tem nada. Vou até pôr aqui. Não tem nada que é Bíblia normal. É de estudo? Não, não é de estudo. O estudo quem me ensina é o Espírito Santo. Essas coisas que eu estou falando aqui vêm de Deus. Essas coisas que eu falei aqui agora de Cristo e de Antigo Testamento vêm de Deus. Não tem Bíblia de estudo. Não fui ensinado por ninguém a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa unção, a unção que vós recebeste, se é que recebeu, porque se não está em Cristo, está fazendo a obra de qualquer jeito, é claro que não vai receber. A unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensina, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Todas as coisas. A unção ensina, o Espírito ensina todas as coisas. É verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nele permanecereis. Se você lê a palavra de Deus e não entende essas coisas que eu estou falando, então ajoelha, ora, pede unção, pede o Espírito de Deus. Porque, irmão, se não estiver essa unção, se não estiver esse Espírito, se não entender a palavra de Deus, não tem vida. Né? Não é só aprender aqui com a minha pregação. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer ensinar você direto. Quer que você aprenda com Ele. Ele está me usando aqui como um canal para passar essas coisas. Mas nós precisamos de estar verdadeiramente em Cristo para Ele nos ensinar, para essa unção nos ensinar, para o Espírito permanecer em nós. Deixar as coisas vulgares do mundo. Verdadeiramente andar como Cristo andou. É só assim. Se ainda tem alguma coisa que você faz, que você não consegue se libertar, não tem o Espírito. Nós precisamos andar como Cristo andou. Não é fácil. A gente peca pelo caminho. Mas temos um advogado fiel. Tem diferença. Né? Tem diferença de você errar e de você ficar pecando. Tem diferença. E a gente precisa pôr na cabeça uma coisa. Jesus Cristo morreu uma vez na cruz. Ele não vai morrer de novo na cruz. A gente precisa então tomar cuidado com isso. A gente continuar nesses mesmos erros. Qual é a conta que a gente vai ter que dar? Ninguém engana Deus. Ninguém engana.
E agora, filhinhos, permanecei naquele que, para quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Eita glória! Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Porque a gente vai ser transformado, né? Em espírito verdadeiro e puro, assim como ele é. Seremos semelhantes a ele, puro, perdoados. Olha que coisa linda, perdoados, semelhantes a Cristo. Quer riqueza maior do que essa que existe aqui? Quer gozo maior do que esse que existe aqui? Tudo isso que existe aqui, que parece ser uma maravilha, é um engano. É carne, é concupiscência, é pecado. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eita glória! É lindo demais, né, a palavra de Deus? É por isso que eu gosto de pregar Novo Testamento. Porque é verdade. Porque é verdade. Jesus Cristo mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui é pura verdade. Não há engano nenhum na palavra do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Presta atenção nisso. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. Não tem vida com Cristo, não tem espírito, não tem unção, não sabe discernir ainda as coisas da carne e do espírito. Está andando de qualquer jeito, ainda que vai na igreja, ainda que conhece toda a palavra. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Quem se manifestou? O Filho de Deus. Filho de Deus. O governante, o poderoso de Deus. As coisas estão tudo debaixo dos seus pés. Todos estão debaixo dos seus pés. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando. Então a gente tem que parar e pensar no que a gente quer e no que a gente está fazendo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e o filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que a gente precisa parar e pensar, né, direitinho o que a gente está fazendo. Das pessoas ao nosso redor. O que a gente está fazendo? Como a gente está agindo diante dessas coisas? E logo a gente vai saber se a gente está em espírito ou não. Né? Ou se a gente está no mundo. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Eita glória. É só a gente saber, né? Que o mundo aborrece, a gente sabe se a gente está em Deus ou não. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não sabeis que passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos, quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Eita glória! Ai, ai. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A porta é estreita, irmão. A porta é estreita. A gente não tem que ficar brigando com os irmãos. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Falar a verdade, falar do amor de Cristo, da vida. Né? Não é se matar lá para o meu irmão, não. É a gente falar do amor de Cristo. Né? Isso serve até para mim. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão nesse estado lhe cerrar o seu coração, como está nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, já disse isso aqui, né? As coisas de Deus é na prática. A gente não tem que falar. É a mesma coisa da gente chegar na nossa esposa e falar para ela que a gente ama ela e depois vai lá e começa a pancar ela. Como que ama? Né? Que a gente tá ali já provando que não ama. É a mesma coisa as coisas de Deus. Nós precisamos provar na prática. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Não adianta falar, né? De palavra nem de língua. Mas por obra e em verdade, de coração. Por obras e no coração, porque Ele conhece. Né? Ele não se deixa enganar. Ele vê todas as coisas e ele entra até o mais profundo da nossa alma. Por isso ele conhece, porque ele já sabe o que a gente, numa decisão, ele sabe qual é a decisão que a gente vai tomar. Porque ele conhece.
também ele sabe do seu amor para com o próximo, se é que tem. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremo-nos nossos corações. A gente pode ficar tranquilo se a gente tá, né, andando nos mandamentos de Deus. Se nosso coração não nos condena, né? E sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Peraí, deixa eu ler de novo. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Mas se a gente anda espancando, seja lá qual for, quem for, como vai estar o amor de Deus no nosso coração? Jesus, presta atenção numa coisa, como eu já falei. Antigo Testamento é uma coisa. Se pegasse a mulher adulterando, na época a palavra fala da mulher, mas era também o homem, né? Apedrejava lá. Esse era o Antigo Testamento. Matava as pessoas. A lei era assim. Tanto que crucificaram Jesus, né? Para ser um português mais claro, tanto que mataram Jesus. Essas são as obras da lei. É por isso que eu falo para tomar cuidado com a pregação da lei. Só que Jesus veio fazer nova todas as coisas. Põe um ponto final lá no Antigo Testamento. Põe lá um ponto final. Acabou. A lei era para os que praticavam injustiça. Era por causa da transgressão. Até Jesus. Jesus para cá, põe um ponto final lá agora. Agora já é nova. As coisas são novas. Jesus Cristo veio amar. Veio salvar. Tem que saber dividir as coisas. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista. Né? E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento. Essa é a obra. Essa é a nova lei. Nova lei. Por isso que ele fala aqui. Né? Agora já não é mais apedrejar, agora é amar. Tem que deixar bem claro isso. Para ver se os irmãos começam a pregar salvação, pelo amor de Deus. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, seja lá quem for, a gente orar. Amar é orar. Como a gente pode amar alguém? Orando pelos pecados daquela pessoa para que Deus venha se compadecer e converter aquela pessoa. Porque, irmãos, Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. É aí que a gente ama o irmão. Não é condenando, né? Não é condenando, é orando. Ter misericórdia e piedade, assim como Cristo teve de nós. Senão a gente não estaria aqui. Se a gente não tiver a mente de Cristo, a gente vai ter a mente dos homens. A mente dos homens é condenar.
Por isso que nós devemos andar como Cristo andou, para a gente ter a mente de Cristo. Isto também é palavra, eu não estou falando de mim. Quem tem o Espírito de Cristo tem a mente de Cristo, porque o Espírito ilumina. Porque o Espírito fala na nossa boca, o Espírito ensina. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Pelo Espírito que nos tem dado. Irmãos, eu queria ler todo esse capítulo, mas eu vou deixar esse capítulo 4 aqui em diante para uma nova pregação, porque já deu o meu horário. Mas a palavra de Deus é uma coisa espetacular se a gente lê, né, com atenção, se a gente ora, pede para o Espírito iluminar nossa mente, a gente começar a ver essas coisas, é maravilhoso demais. Fica mais fácil da gente mudar, mesmo porque o Espírito está ajudando. Mas nós precisamos querer, se ajoelhar, chorar muito na presença de Deus. Se não chorar, se não se humilhar, esquece, irmão. Esquece. Tem que amolecer o coração. Se ajoelhar e saber que Cristo está aqui, ó, na sua oração, na sua frente, te ouvindo. Você tem ali um Pai que você pode falar. Você pode confiar, Ele está aí. E é Ele que pode te livrar. É dele que você tem que pedir socorro. E Ele ouve, Ele transforma. Nele não há mentira. Isso que eu estou falando aqui é palavra. Isso não é mentira, é palavra. E assim eu vou parando por aqui. Peço para que os irmãos venham compartilhar, se Deus toca o coração, se quiser fazer a obra, né? E a partir do capítulo 4 aqui, eu vou fazer mais uma gravação que eu quero pregar toda essa palavra de João aqui, que é o primeiro capítulo, primeira epístola de João. E assim eu agradeço em nome de Jesus.